Olá, amados e amadas, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Que bom nós podermos celebrar mais um culto ao nosso Deus, podendo louvar e agradecer a Ele por tudo que tem feito nas nossas vidas. Que a palavra de Deus toque o nosso coração, transforme a nossa mente, para que assim sejamos a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Desta forma, para darmos início ao nosso culto, vamos cantar o hino Como é Bonito o Senhor. Amados, nós celebramos este culto em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É nosso Deus quem nos reúne em comunidade e é Ele que permite que nós celebremos este culto, mesmo que assim, desta forma, à distância. Eu quero saudá-los com a palavra bíblica das senhas diárias prevista para esta semana. Palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 19, no qual lemos: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, todos nós éramos inimigos de Deus, por conta do nosso pecado. Sendo assim, todos nós estávamos separados de Deus e da possível vida eterna. Nosso relacionamento com Deus estava quebrado e, em consequência disso, os nossos relacionamentos também com as pessoas foram quebrados. Por esta razão, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos apaziguar e reconciliar com Ele. Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Ele veio para consertar o estrago que o pecado causou nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Nessa época que vivemos, uma era do descartável, esta palavra tem ainda mais força, pois reafirma que Deus não desiste de nós. Embora nós sejamos fracos, pecadores e indignos, ao contrário, Ele trabalha na nossa fraqueza, nos restaura e nos reconcilia, para que assim nos tornemos agentes dessa transformação no mundo. Sim, o texto bíblico nos diz que a nós cabe também anunciar esta boa nova,
que Deus deseja que todos se tornem parte da sua família. Deus quer nos ver unidos como um povo, como uma família. Que neste tempo de culto o Espírito Santo aumente em nós o desejo de fazer parte desta família de Deus e também de testemunhar do seu amor. Amados, vamos ter um momento de oração, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, te agradecemos por mais essa semana que terminou. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Porque tu, Pai, nunca nos abandona quando erramos, quando pecamos, mas tu sempre estás de braços abertos, esperando para nos reconciliar, Senhor, para nos restaurar. Te agradecemos, Pai, porque o teu amor não falha. E tu, Pai, deseja que todos nós cheguemos na tua presença para sermos transformados por ti. Desta forma, nós também queremos pedir que o teu Espírito Santo venha a nós neste culto. Toque os nossos corações e a nossa alma. Transforme o nosso interior para que sejamos mais parecidos com o teu Filho Jesus e para que assim possamos integrar a tua família, Senhor Deus, fazermos parte dessa família e chamarmos outras pessoas para estarem também na tua família. Motiva-nos, Senhor, a testemunhar do teu amor, da tua salvação, da tua reconciliação. Fala conosco neste culto. Usa o pastor Valmar, que ele seja um instrumento teu para o anúncio da tua vontade para cada um de nós. Nós oramos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Como preparação para a palavra do Senhor, ouçamos o hino puro e simples. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. E esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Você me achar. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Lá, 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 lá.
22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Eu quero convidar agora o pastor Volmar para nos trazer a palavra do Senhor. Amado, amada do Senhor, que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja nesse momento com cada um e cada uma de nós. Amém. Queridos, a família é a mais antiga instituição da Terra. Ela começou antes mesmo da queda, lá no Jardim do Éden. Não há uma só pessoa na face da Terra que não tenha uma família. Mesmo que há pessoas que nunca conheceram seus pais, mesmo havendo pessoas que perderam os seus parentes, apesar de nós termos no mundo muitos órfãos, todos, sem exceção, vieram a este mundo através de um pai, através de uma mãe. Ao criar este mundo, queridos, o nosso Deus queria que todos, sem exceção, tivessem uma família. E que esta fosse um porto seguro, que esta fosse um lugar de aconchego, um lugar de amor, um lugar de segurança. Apesar desta ser a intenção de Deus ao criar a família, nós sabemos, queridos, que na prática isso nem sempre funciona assim. Eu convido nesse momento, então, a minha esposa a estar lendo para nós o texto de Marcos, capítulo 3, os versículos 20 até o versículo 35. Marcos, capítulo 3, os versos 20 até o verso 35. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, e é Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os discípulos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados e amadas do Senhor, nesse texto
o evangelista Marcos apresenta Jesus realizando muitas curas, contrariando preceitos, atraindo a atenção de muita gente. Nós lemos no capítulo 1, no verso 39, que Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. O resultado é que uma multidão de pessoas começa a seguir a Jesus. Os discípulos mal têm tempo para se alimentar. Até mesmo o nosso Senhor Jesus, para conseguir tempo para orar, tempo para ter comunhão com o Pai, para não ser visto e seguido, ele precisa sair de madrugada. Nós vemos isso em Marcos 1,35. E é nesta situação, queridos, que os familiares de Jesus intervêm. Eu imagino que eles fazem isso com a intenção de preservá-lo, porque muitas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Assim sendo, a família, por ser um espaço de acolhimento, um espaço de segurança, quer proteger o seu membro. A atitude dos familiares de Jesus não foi algo inesperado. Pelo contrário, eles queriam levá-lo para casa, eles queriam livrá-lo das dificuldades às quais havia se envolvido. E eu creio que qualquer um de nós teria feito o mesmo nessa situação. O problema, queridos, é que as pessoas seguem a Jesus até mesmo lá na sua casa. Talvez por terem presenciado ele curar muitas pessoas à beira-mar. Mas há um segundo grupo de pessoas que também passa a seguir a Jesus, que são os fariseus. Por não conseguir entender o poder e a autoridade de Jesus, começam simplesmente a acusá-lo e dizem que ele está possesso de um demônio. E aqueles que deveriam então estar ao seu lado, por serem os seus familiares, por serem os seus parentes de sangue, também estes, ou pelo menos uma parte destes, não acreditavam no ministério de Jesus. Achavam que era loucura ele ir de cidade em cidade para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Sabem, amados, esse texto traz para nós algumas lições bem interessantes. A primeira lição que eu vejo nesse texto é que se eu e você queremos seguir a Jesus, nós vamos precisar de muita perseverança. Permitam que eu leia novamente os versos 20 e 21 do nosso texto. Ali diz assim: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão de pessoas se juntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele era louco. Até aqui a leitura. Amado, amada do Senhor, nós vemos aqui que no começo do seu ministério, nem mesmo a família acreditava ser ele o Messias, o enviado de Deus, com exceção, é claro, do seu pai e da sua mãe, que tinham esta certeza porque haviam ouvido isso da boca do próprio anjo. Eu e você podemos experimentar esse mesmo problema também na nossa vida, quando nós decidimos viver uma vida de fé. Sabe, queridos, nem sempre é assim que todos os nossos parentes, todos os nossos familiares,
aqueles a quem amamos vão compreender o nosso modo de viver. Talvez muitos vão achar que nós estamos desperdiçando a nossa vida com essa coisa de religião. E daí vem a pergunta: o que nós devemos fazer numa situação assim? Devemos desistir da nossa fé para nos darmos bem com a família? Devemos tentar impor a nossa fé sobre os outros que não querem saber nada de Jesus? A resposta, queridos, é não. Nós não podemos forçar ninguém a seguir a Jesus Cristo. O que nós podemos fazer é dar um bom exemplo de vida cristã. E para dar esse exemplo, nós vamos fazer isso, querido, nos mantendo firmes e seguros em nossa caminhada de fé. Faremos isso nos cercando de pessoas que também amam a Jesus e que podem nos auxiliar na caminhada cristã. Sabem, esse foi o segredo do Senhor Jesus. No começo do seu ministério, quando até mesmo os seus parentes ainda não acreditavam que ele era o Messias prometido, ele permaneceu fazendo a vontade do Pai e ele investiu em relacionamentos espirituais. E se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver, queridos, que no final da sua vida, os seus familiares já o acompanhavam na fé. Até mesmo o seu irmão Tiago se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva, como vemos em Gálatas, capítulo 1, verso 19. E assim eu chego ao segundo ponto. Se nós queremos fazer parte da família de Jesus, precisamos então frequentar a sua casa. Acompanhem comigo a leitura dos versos 31 a 34 do nosso texto. Ali diz assim: em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente que estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas à sua volta e disse para aquelas pessoas: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Amado, amada, pensa comigo, qual é a principal marca de uma família? Eu creio que vocês hão de concordar comigo que a principal marca de uma família é o relacionamento. Aliás, é isso que faz do convívio familiar algo tão significativo, algo tão importante para nós. Semelhantemente, quem não se abre para se relacionar profundamente com Deus e com os seus irmãos na fé, não está vivendo de fato na família da fé. É preciso, queridos, interagir, é preciso cooperar, amar. Precisamos estar dentro da família da fé, de coração, de corpo e de alma. Quando Jesus diz: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, sua intenção jamais foi desprezar os seus familiares naturais, que ficaram lá do lado de fora da casa, esperando por atenção. Não, mas Jesus aproveitou aquela oportunidade para mostrar para mim e para ti, amado, amada do Senhor, que aqueles que o colocam como prioridade em suas vidas, também passam a ser prioridade em seu coração, tornam-se seus familiares. E aqui eu preciso dizer algo importante.
É comum a gente ouvir pessoas afirmando: ah, pastor, todo mundo é filho, é filha de Deus. Sabe, queridos, essa é uma grande mentira espalhada pelo inimigo de Deus para nos desviar do caminho da fé. Porque se todos são filhos e filhas de Deus, não há motivo nenhum para que eu me preocupe em relação à minha fé. Eu posso continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito e no final eu vou ser salvo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que nós só nos tornamos filhos e filhas de Deus quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Isso fica claro quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 11 e o verso 12. Ali diz assim: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Assim, queridos, chegamos agora ao terceiro ponto. Fazer parte da família de Deus significa viver de acordo com a sua vontade. Veja o que Jesus afirma no Evangelho de Marcos, capítulo 3, o verso 35. Ali ele diz assim: pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui talvez tenhamos a afirmação mais importante, queridos, do nosso texto. A verdadeira família de Jesus é composta por pessoas que estão dispostas a viverem as suas vidas segundo a vontade de Deus. Pessoas que buscam na palavra de Deus a orientação para as suas vidas. Isso fica claro também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 46. Ali nós lemos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 14, ali Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que não adianta nada a gente usar camiseta com versículo bíblico, não adianta nada a gente dizer que tem fé, dizer que ama a Deus, dizer que nós somos cristãos, se nós não estamos dispostos a vivermos a nossa vida segundo os padrões de Deus. Se não estamos dispostos a buscarmos na palavra de Deus a orientação para a nossa vida. E se buscarmos na palavra de Deus a orientação, veremos que a vontade de Deus para nós é que nós o amemos acima de tudo e também que amemos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Certa vez um escriba, ou seja, um conhecedor da palavra de Deus, procurou a Jesus. Essa história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E quando ele chegou na presença de Jesus, ele perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sabendo que ele era um profundo conhecedor da Bíblia, Jesus então responde a sua pergunta com outra pergunta. Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? E a isto, este estudioso da Bíblia disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao ouvir a resposta do escriba, Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás.
ao ouvir a resposta de Jesus, aquele estudioso da Bíblia, ele tentou se esquivar. E daí ele fez uma outra pergunta a Jesus. Ele perguntou: Senhor, quem é o meu próximo? Talvez ele esperasse que Jesus fosse dizer naquele momento: o teu próximo é a tua mãe, os teus filhos, o teu pai. Mas para sua surpresa, Jesus conta para ele uma outra história. E nessa história Jesus diz que um homem havia sido atacado por ladrões e deixado à beira da estrada para morrer. 2 pessoas já haviam passado pelo local, haviam visto aquele homem caído, no entanto, não fizeram nada. Até que um samaritano, que também passa por aquele caminho, ele vê aquele homem caído, quase morto. Então ele vai lá, ele trata os seus ferimentos, coloca aquele homem sobre o seu animal e providencia a ajuda que ele precisa. Então Jesus pergunta ao estudioso da Bíblia: quem foi o próximo deste homem? E ele não pôde dizer outra coisa senão o samaritano. Com esse exemplo, queridos, o nosso Senhor Jesus mostra que o meu e o teu irmão e irmã não são apenas as pessoas com quem nós convivemos, não são apenas os nossos familiares consanguíneos, não são apenas as pessoas que nós escolhemos para serem próximas a nós, mas também aqueles que Deus vai colocar em nosso caminho, aqueles que precisam de nós, aqueles que carecem da nossa atenção, que necessitam da nossa compaixão e talvez até mesmo do nosso tempo, da nossa força. Portanto, não podemos ser cristãos, queridos, apenas da boca para fora. Nossa fé é evidenciada através de nossas ações, como nos mostra a carta de Tiago, capítulo 2, no versículo 17 e 18. Portanto, diz ali, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Amado, amada do Senhor, se você deseja a bênção de Deus para o teu lar, só há um caminho: se submeter à vontade do Senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos, queridos, buscar o conhecimento da sua palavra, pois Deus só tem compromisso com quem se compromete com Ele. Que eu e você, querido ouvinte, possamos fazer parte da família de Jesus, que ao olhar para nós, Ele possa dizer, eis minha mãe e meus irmãos. Esta é a única maneira que nós temos para verdadeiramente abençoarmos a nossa própria família. Então, não desista da caminhada cristã, mesmo que algumas pessoas vierem a te rejeitar por causa da tua fé. Se perseverarmos, assim como Jesus perseverou, poderemos ver nossos queridos se achegando a Deus e sendo alcançados pela sua bênção. E não esqueça que a obediência é a marca que mostra que a minha e a tua fé é autêntica e nos coloca na posição de filhos e filhas de Deus. Amém. Eu passo a palavra ao PPHM Daniel. Queridos, abençoada essa palavra trazida pelo pastor Volmar,
Vamos agora ter um momento de oração, vamos falar com o nosso Deus, o nosso Pai. Ó Senhor Todo-Poderoso, graças te damos por essa tua palavra. Obrigado, Pai, por nos aceitares como teus filhos e filhas, por nos aceitares, Senhor, na tua família, mesmo que nós não sejamos merecedores disso. Obrigado, Senhor, por enviares o teu Filho a este mundo para, Senhor, nos limpar, nos lavar do pecado e assim nos reconciliar contigo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como membros da tua família. Nos ajuda a te obedecer, Pai. Que teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida para que a cada dia, Senhor, possamos cumprir com a tua vontade. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado conosco. E também, Senhor, neste momento nós queremos interceder, em especial pelos irmãos da nossa comunidade que estão passando por problemas por conta do coronavírus. Alguns membros da nossa paróquia, inclusive de outras paróquias, também têm sofrido por conta desta pandemia. Pai, não nos desampare neste momento, esteja com o teu Espírito Santo, levando cura para cada uma das pessoas afetadas por esta pandemia. Tanto aquelas que pegaram o vírus, quanto aquelas que estão sofrendo com a depressão em casa, por não poder sair-se. Sabemos que essa pandemia nos afetou de muitas formas, principalmente tentou tirar de nós a comunhão com a tua família. Mas sabemos que o teu Espírito Santo é quem nos une, que mesmo à distância nós podemos nos sentir unidos a ti, unidos uns aos outros, Pai, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Cuida de nós, Pai, continua cuidando como tens cuidado até aqui, nos guiando e nos abençoando, para que nós possamos assim também testemunhar deste teu amor, deste teu plano de nos tornar a todos tua família. Nos dê ousadia de testemunhar da tua palavra no nosso dia a dia, de falar deste teu amor às pessoas da nossa casa, à nossa família, que tu nos deu aqui na terra, também aos nossos amigos, que é a nossa segunda família, aos nossos colegas de trabalho. Nos dê a ousadia de falar do teu Evangelho, para que mais e mais pessoas se unam nesta caminhada, se unam a esta grande família. Cuida de nós, Pai, e todo momento nos transforma, tira de nós tudo aquilo que não está de acordo com o teu querer. Assim, Pai, nós queremos colocar em tuas mãos a semana que ainda se iniciará, e no decorrer dela coloquemos em prática o que aprendemos hoje, o que a tua palavra nos disse. E assim, tudo mais que temos para pedir, para te agradecer, nós colocamos na oração que o teu amado Filho, Jesus Cristo, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o pastor Volmar para estar junto, então, na bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos na paz do Senhor. Fiquemos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com muita alegria. E assim, ainda terminamos este culto cantando o hino
vem derrama a paz. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti,